tema. E vamos, assim, Deus vem guiando os nossos passos, né, irmão? O culto de ensino tem esse intuito, de guiar os nossos passos. Muitas vezes o pregador chega aqui, traz uma palavra dos céus. E algumas vezes ele chega e traz uma palavra meio duvidosa, né? E aí a gente chega aqui no culto de ensino, pega aquilo de bom que foi pregado, o que está dentro da palavra, o que condiz com a situação, e aquilo que não foi legal a gente sutilmente vamos tratando, né? Foi assim que aprendi com o nosso pastor Clóvis, e é assim que espero que a gente continue propagando isso, né? Vamos iniciar com a oração. Peço que a diaconisa Selma venha fazer essa oração inicial, para daqui a pouco darmos início, entrar no assunto de hoje. Vamos concluir a respeito da glória da última casa, né? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos aqui nesta noite, Pai, na Tua presença, para Te agradecer por mais um dia. Por mais um dia estar aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha fortalecer cada vez os Teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, cada dia mais renovar nossas forças. Para que nós venhamos, Pai, Te buscar cada vez mais. Para que nós venhamos, Pai, falar da maravilha, do grande amor que o Senhor tem com Teus filhos. Que o Senhor venha guardando cada um de nós. Que o Senhor venha dando livramento. Pai amado, toma os Teus filhos em Tuas mãos. Os que já estão na Tua casa, os que estão para chegar. Que o Senhor vai guardando, vai repreendendo, Pai. Todo acidente, toda bala perdida. Que o Senhor vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Que o Senhor vai repreendendo, Pai, contenda em nosso meio. Que o Senhor vai repreendendo, quebrando todo o laço, Pai. Que o Senhor venha, Pai, cada vez mais purificar os nossos corações. Que o Senhor venha nos moldar, porque o Senhor sabe que nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Todo dia nós temos que pedir perdão, Pai, porque o Senhor sabe que nós somos falhos. Mas o Teu grande amor, a Tua grande misericórdia que vem nos sustentando, que vem nos levantando, dando força para caminhar, dando força para Te seguir. Porque se não fosse a Tua misericórdia em nossa vida, nós não estaríamos nem aqui para estar aqui agora Te engrandecendo, Te louvando, Te exaltando nesta noite. Pai, que o Senhor venha, Pai, dar o entendimento da Tua palavra a cada um dos Teus filhos. Que quando o Teu filho, Pai, vir ministrar a Tua palavra aqui, que o Senhor venha, Pai, abrir os nossos ouvidos para ouvir. Que nós venhamos ouvir, que nós venhamos guardar em nosso coração, que nós venhamos meditar nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Assim agradeço minha rica oportunidade. Amém, irmãos. Maravilha, né? Terça-feira, graças a Deus, finalizamos a campanha, né? A primeira campanha, intitulada Em Busca do Propósito, né? Foram 7 terças-feiras. Maravilha de campanha, viu? Deus operou grandemente em nosso meio. E graças a Ele, né? Eu pude participar pelo menos de 3. Quase metade, né? De 7, participei de 3. Inclusive no fechamento. Então, Deus é maravilhoso. Ele já vem nos respondendo. E Ele vai responder cada vez mais, tenha certeza disso. E como o diácono Carlos falou aqui, quando ele acompanhou a esposa, ele disse, eu venho contar minha vitória aqui. E cada um de nós vamos contar a vitória aqui. A vitória terrena, sim, não é pecado. Não é para se amostrar, não é para dizer que é melhor que ninguém. Mas são bênçãos. A gente precisa contar as bênçãos para o irmão, para fortalecer a fé do irmão também. Porque a própria Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jeová. Somos testemunhas de Cristo. Somos testemunhas de Deus na terra. A gente tem que falar das maravilhas que Ele faz em nossa vida. Isso não é pecado, irmão. Consegui a chave da casa. Isso não é pecado, irmão. Consegui comprar um saco de cimento. Isso não é pecado, não. É glória a Deus. Né?
E a maior glória de todas já está preparado lá. E nós estamos buscando estar na presença do Senhor para que a gente atinja a coroa incorruptível. Amém? Então, muito boa campanha. Eu sei que em breve abriremos aí novas campanhas no nome do Senhor Jesus. Na última quarta-feira, nós falamos aqui a respeito, iniciamos, né, a respeito desse tema. Eu não queria muito entrar na história de Israel, porque é muita coisa. Entrar na história de Israel é muita coisa. Não, tá bom. Aliás, tira o fundo. Não precisa de fundo não, senão tirar a atenção do pessoal. Só minha voz hoje. Pronto, aí. Tenho que acostumar. Só minha voz. E aí nós entramos nesse tema. É inevitável falar da história de Israel. Mas eu estou passando da história de Israel por cima. Por quê? Para a gente entender que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Só que o povo de Israel não deu crédito, não soube cuidar da arca e fez um monte de besteira e a presença acabou saindo do meio. Hoje nós vamos abordar um assunto que o diácono Mário perguntou até na semana passada. Eu soltei a resposta assim, mas hoje nós vamos entender também se naquela época que aconteceu com os filhos de Eli, Ofni e Finéia, Saul já era rei ou Saul não era rei. Porque as histórias, elas confundem um pouco. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo a situação, está acontecendo outra. E aí nós vamos abordar também isso aqui, para a gente entender um pouquinho mais e finalizar entrando em Ageu e entrando no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Vamos iniciar a leitura aqui em 1 Samuel 4:3. Outro microfone já está rodando aí, né? Se não tiver, bota para rodar. Primeira Samuel, capítulo 4, versículo 3 diz: E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Amém. Pronto. O povo aí inicia dizendo, tornando o povo ao arraial, ou seja, o povo tinha voltado de uma guerra, né, contra os filisteus. E os filisteus venceram, prevaleceram. E eles começaram a indagar, por que nos feriu o Senhor hoje? Por que o Senhor nos feriu hoje? Ou seja, perderam aquela batalha ali, porque Deus entregou o povo dele, Israel, nas mãos dos filisteus. Aí eles voltaram para o arraial e tiveram a ideia de levar a arca. Detalhe. O versículo abaixo, no 4, diz assim: Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, ou seja, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Pronto. Ofni e Finéias estavam ali com a arca. Era a responsabilidade deles dois estar com a arca. Quando o povo deu a ideia de levar a arca, eles abraçaram a ideia e levaram a arca. E aí Eli, o pai deles,
se preocupou por conta dessa irresponsabilidade e ficou agoniado ali orando, sabendo da besteira que os filhos tinham feito. Porque quando eu iniciei aqui na quarta-feira, eu iniciei até chateado com Saul. Aí eu falei, né, Saul irresponsável, levou a arca. Não. Saul não, por incrível que pareça, ele não estava no meio dessa história. Tá dando para entender? Dessa não. Saul não estava nesse meio. Ofni e Finéias foi que decidiu, junto com o povo, levar a arca. Eles foram feridos, morreram. A notícia chegou para Eli. Eli também acabou morrendo. E a esposa de um dos dois, se não me engano, de Finéias, a esposa de Finéias também teve um filho e acabou morrendo. E o filho acabou tendo o nome de, quem lembra? Acabou. Acabou, começou agora o culto, como é que acabou? E acabou. E acabou. Que significa a presença se foi, a presença não está mais conosco. Quão a gravidade é da coisa. Por que eles levaram a arca? Porque eles acreditaram que eles perderam a batalha porque a arca não estava. Eles acreditaram que perderam a batalha porque a presença de Deus não estava com eles. Não, na verdade não foi isso. Perderam a batalha porque pecaram. Perdeu a batalha porque não seguiu os mandamentos de Deus. Perdeu a batalha porque não quis ouvir o que o sacerdote fala e não quis entrar no caminho. Então, o próprio Deus, com arca ou sem arca, entregou na mão do inimigo. Já é o primeiro ponto para começar a pregar. Se as coisas acontecem na nossa vida, não adianta procurar botar a culpa em Deus. Culpados somos nós. Ensina é isso. Pregação é isso. Vamos aprender. Eu estou aprendendo também. Você faz o texto, explica o texto e você dá uma chamada na igreja. Entendeu? Para despertar. Tem que, é culto de ensino, tem que aprender alguma coisa. Não é só aprender a história. A gente precisa aplicar isso aqui. Está entendendo? Então a gente tem que entender o quê? Que eles perderam, não foi porque a arca não estava. Eles perderam porque estavam em pecado. Aí adiantou Ofni e Finéias voltar com a arca? Não, porque perdeu de novo. Se vocês perceberam, foram duas batalhas. Levaram a arca, perdeu a batalha de novo, e os caras ainda levaram a arca, que era a presença de Deus. Então, é a arca que salva? É a presença que liberta? A presença liberta quando você está cheio da presença. E quando você está cheio da presença, você não peca. Agora, você está com a presença, mas peca, tem alguma coisa aí que essa equação não está batendo. Tem alguma coisa aí que está chocando, tem alguma coisa errada. Como é que a pessoa é cheia de Deus? Como é que a pessoa é cheia do Espírito Santo, transbordando, e está em pecado? Quer consertar todo mundo, mas está em pecado. Não vou ler agora, mas a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles estavam num pecado terrível. Eles levavam mulheres para dentro da tenda, aonde a arca estava. Não respeitava a presença de Deus. Está entendendo? Então não adianta. Aí você está todo errado. Aí foi que eu dou risada. Foi o que a colega de trabalho falou hoje lá. A gente indo para o ponto, ela me acompanha até certo meio, depois ela vai para o outro lado, pegar meus filhos, eu venho pegar Camaçari, na rodoviária. Ela fala, rapaz, um dia desse, aconteceu tudo de errado em minha vida, o diabo se levantou, que não sei o quê, BBB, bababá, computador quebrou, discuti com meu marido, e não sei o quê, e aquilo outro. Aí começou a xingar, eu falei, eu não gostei, xinguei. Aí depois eu peguei um óleo ungido que tinha lá e comecei a passar na parede. Que não sei o quê. Foi isso aqui. Foi isso aqui que os filhos de Eli fizeram. Aí eu, respirando fundo, que eu já conheço a peça. Aí eu... mas você sabe, né, que Deus nos prova para que a gente mantenha calma. Aí quer dizer, que é uma besteirinha, a gente xinga, a gente culpa todo mundo, culpa Deus. Não adianta. Ela mas é porque eu me irritei mesmo, não sei o quê. Depois eu pedi perdão a Deus. Falei, tá bom, aí me calei, né? Aí depois faz de novo. Pede perdão e faz de novo.
Irmãos, as provas vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm. Não é para a gente desistir. Parece até que é fácil falar, né? Mas nós estamos passando por isso. Nós passamos por processos, como falou a campanha, para chegar no propósito. Não pense que vai ser mais de rosas, não. Não pense que vai ali o intocável de Deus. Não, não pense. Deus pode livrar você de Satanás não tocar na tua alma, como fez com Jó. Deus pode livrar você, me livrar de alguma situação. Mas não pense que vai ser 100% livramento. Não pense que vai ser 100% maravilha, mais de rosa. Não. As coisas vão acontecer. Eu falei a ela, ó, eu sei que a gente se irrita e tudo, mas é o momento de glorificar. Porque a palavra diz que é na sua fraqueza que Deus se manifesta. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Não é por tudo, é em tudo. Se aconteceu algo que você não queria, dê graças a Deus, glória a Deus, deixa lá. Você perdeu o ônibus, eu até dei um exemplo a ela. Eu perdi o ônibus aí, passou. Eu vou xingar? Graças a Deus que foi, depois vem outro. A gente usa muito isso, né? Pode ser livramento lá na frente, ou pode não ser. Ou simplesmente eu não passei no horário, o ônibus passou, normal, irmão. Não é nem livramento nem nada, eu perdi o horário e passou. Entendeu? Como mãe mesmo, mãe tem esse costume, né? Quando a gente era do mundo, que a gente queria sair, né, irmão? Aí mãe ficava, rapaz, não vá não. E aí eu vou. Aí aconteceu um problema lá, e você, rapaz, bem que manhã falou para eu não vir. Ou então ela fala, não vai, você não vai. Aí você está aqui, você sabe que aconteceu um negócio lá, e você, rapaz, bem que manhã falou. Parece que manhã tem uma boca de praga, né? Porque manhã fala, acontece. Por que não fala assim, o número da Mega Sena é esse aqui, você vai ganhar, meu filho? Se bem que a gente não joga, né? Como é que vai ganhar se jogar? Pois é. E aí, às vezes, meu sobrinho mesmo pegava comigo, aquele que veio aqui cheio de trança, diz que é crente agora. Não sou eu que vou julgar, é Deus. Aí ele pegava comigo, ele, meu tio, toda vez que eu quero sair, minha mãe fala uma coisa, que chega, eu coço minha cabeça assim e desisto de ir, porque a boca de manhã é um caso sério. Eu falei, é livramento. Eu falava, é livramento. Ele, toda vez é livramento, é livramento. Porque a gente não tem o que dizer nessa hora. A gente fala, é livramento. Na dúvida, irmão, é melhor não ir. Se sua mãe já está dizendo que a ponte está balançando, não vá. Não vá, porque mamãe é um caso sério. Aí, às vezes, eu falo, mãe, não fale nada não. Fala nada não, eu vou. Debaixo da rebeldia. Mas hoje, graças a Deus, estamos buscando a presença do Pai. Estamos entendendo o que é livramento. Então, meus irmãos, não adiantou levar a arca. Israel foi humilhada. Levar a arca e o desespero bateu. Aí eu pesquisando, buscando entender, eu vi que só tem um versículo que fala Saul e arca ao mesmo tempo, no mesmo versículo. Só um. E foi no momento de batalha que Jonatas foi guerrear, não voltou, e aí Saul pediu para trazer a arca para poder consultar, porque Jonatas não tinha voltado. Só que a notícia chegou até ele, e não trouxeram a arca até ele. Foi a única passagem que está lá em 1 Samuel, nós já estamos em 1 Samuel mesmo, né? 14 e 18. Vamos dar uma olhada lá. 1 Samuel 14 e 18. A única passagem que eu vi. Pode ler, irmão. 1 Samuel 14, 18. Então Saul disse a Aias, traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Pronto. Resumindo o que a gente aprendeu na quarta-feira, a arca foi tomada. Aconteceu toda aquela situação no meio dos filisteus. O nosso irmão Zé Luiz bem trouxe, dentro do tema, que a arca causou tanta situação para eles que eles não souberam o que fazer com a arca, né? Aí levaram para uma cidade dos filisteus, levou praga para todo mundo, levou para outra, levou praga também. Na terceira, a mesma coisa, aí foram consultar o sacerdote. Aí aprenderam a consultar o sacerdote. Aí o sacerdote pega, chega e fala, faça o sacrifício, faça assim,
leve, coisa e tal. Aí eles decidem devolver a arca. Quando devolve a arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab. Não é o filho de Davi, é outro Abinadab. Porque o segundo filho de Davi era Abinadab, né? Eliabe, Abinadab. Não é esse Abinadab, é outro. Pegou aí? Foi para a casa desse Abinadab, que tinha 3 filhos. Dentre 2, um chamado Uzá e outro Aiô. Ficou lá, a Bíblia diz que em média 20 anos, mas historiadores estão dizendo aí que foi mais de 60 anos. Então não vamos nos apegar aos números, senão a gente se atrapalha. Se fosse apegar aos números, a gente vai ter que fazer uma teologia pesada aqui, porque a gente se atrapalha. Mas vamos entender isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem estudiosos aí dizendo que Saul não reinou 40 anos. Todos aprendemos que Saul reinou 40 e Davi reinou 40 também. Mas tem estudiosos dizendo que quando Deus não aprovou o reinado de Saul, ele não completou 40 anos. Então por isso que a gente não vai se apegar a número. Mas vamos entender isso aqui. A arca estava na casa de Abinadab. Passou esse período todo. Vamos dizer que passou o período do reinado de Saul. Aí vem a resposta para a pergunta do diácono Mário. Quando os filhos de Eli morreram, a igreja está entendendo? Estou indo ligeiro, eu vou mais devagar. Quer que eu reduza a velocidade? Pode acelerar? Ah, manter a constância, entendi. Você não ia começar a pregar aqui e ninguém entender nada. Quando Eli e seus filhos morreram, coisa e tal, Samuel foi o último juiz. Ele continuou julgando Israel. Quando Samuel continua julgando Israel, quem ia suceder eram os filhos dele. Quem ia suceder, vamos dizer assim, não existia reinado. Mas quem iam ser os próximos juízes? Os filhos de Samuel, que não deram exemplo. Então, o povo pegou pelo filho de Eli, pegou pelo filho de Samuel e disse, não vai dar certo. Então, vamos clamar para que venha um rei para reinar Israel. Como todos os povos têm reis. Aí é que eles clamaram o rei. Então, respondendo a pergunta, viu, meu irmão? Eu falei com os irmãos aqui, que o senhor fez a pergunta quarta-feira passada, eu joguei aí, dizendo que ele estava no meio, e na verdade Saul nem era rei. A resposta é essa. Nesse tempo, que Ofni não existia reinado. Que Ofni e Finéia levaram a arca, perderam, morreram, coisa e tal, Eli morreu. Saul não era rei, nem sonhava em ser. Então, quando o povo começa a clamar o rei, porque viu que o negócio já estava pegando com os juízes e com o profeta Eli, que já tinha morrido, aí sim, Samuel vai consultar Deus e Deus escolhe Saul. Sexta-feira, o pastor Jairo pregou aqui uma palavra. Foi sexta ou foi domingo? Sexta. E ele foi bem categórico. E poucas pessoas sabem disso. Essa é a verdade. Ele disse: Davi foi um Deus segundo o coração, foi um rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque foi um rei escolhido segundo a vontade de Deus. Então, por isso eu disse que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Por isso que às vezes a gente não entendia. Porque ele era segundo o coração de Deus e pecou. Não está dizendo que ele tinha o coração de Deus. Isso não está dizendo que ele tinha o coração de Deus. Está dizendo que a escolha dele foi pela vontade de Deus. Já Saul não. Saul, Deus escolheu como rei, mas segundo a vontade do povo. Tanto sim que a Bíblia, quando vai lá ungir Saul, diz que daqui para cima não existia homem mais belo. Então o quê? Por vista. Segundo a vontade do homem. Quando o próprio Samuel vai ungir Davi, Deus fala o quê? Não se atente à aparência. Deu para entender? Glória a Deus. Senhora Patrícia está aí? Eu vi ela chegar ali. Amém. Eu pensei que estava tendo uma visão aqui. Falei, sei lá, será que já estou espírito aqui? Já estou vendo. Já acabou, rapaz, aquele estudo do anjo. Terminou, mas estou vendo anjo até hoje, irmão. Rapaz, meu Deus, é forte, viu? Pronto, irmãos. Vamos devagarinho, mas a gente vai concluir esse estudo hoje. Deu para entender? Pronto. Então, Saul não era rei. Saul não tinha nada a ver com aquela história.
A única passagem que fala de Saul e arca, 1 Samuel 14, 18. Vamos dizer que passou o reinado de Saul e ninguém se portou com a arca. Estava lá na casa de Abinadab, de Uzá, de Aiô, estava lá, só estava lá. E aí nós vamos ver, aqui no livro de 1 Crônicas, o que aconteceu depois disso. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Versículo 3. Você pode ler, por favor? Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículo 3. E diz assim: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Pronto, tá vendo? No dia de Saul, ninguém se portou com a arca, ficou lá. Então passou o reinado de Saul e a arca ficou lá. E por isso que eu digo que choca. Quando a gente for pegar questão de data, choca. Porque diz que ficou 20 anos na casa desse pessoal aqui. Diz que Saul reinou 40. Agora já está falando de Davi. Como é que bate essa equação? Então não vamos entrar nesse assunto não, que isso é teologia pura. E esses anos aqui, não é que a Bíblia está errada, está certa. Mas isso aqui embaralha um pouquinho nossa mente. Então não vamos se apegar a isso. Mas já foi falado aqui que no tempo de Saul não foi buscar arca em lugar nenhum. Pronto. Agora lê o versículo 7, por favor. Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículo 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uza e Aion guiava o carro. Pronto, tá vendo aí? E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tiraram da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiavam o carro. Curiosamente, meu irmão Zé Luiz, fizeram aqui com a arca a mesma coisa que os filisteus fizeram para botar lá. Deu para entender? Aquelas instruções de devolver a arca. Os filisteus botaram um carro novo, colocaram as vacas com seus bezerrinhos, e a arca retornou. Dessa maneira. Aí é que eu te digo, depois de 20 anos, ou supostamente 40 anos do reinado de Saul, Davi, que nem estava lá na história, pega e faz a mesma coisa. Pega a arca da casa dele, ou seja, de Abinadab, da mesma forma que a arca chegou lá, saiu num carro novo, carregado por bois. Deu para entender? Uzá e Aiô eram os filhos de Abinadab, que eu estava pesquisando, e eles estão classificados ali como levitas também, que são na descendência de Arão, de Levi. E eles não tiveram cuidado, ficou 20 anos lá e não aconteceu nada. Na hora que estava tirando a arca, não sei se foi um operar de Deus, os bois cambalearam e a arca ia caindo. Aí Uzá vai e mete a mão para tentar segurar a arca. Se aquela arca cai, e se aquela arca abre, irmãos, ia morrer todo mundo. Não ia ficar um para contar a história, por causa da irresponsabilidade de um ou dois. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas foi para o barco, a tempestade chegou, não foi só para ele, chegou para todos. Então a minha ação e a sua ação refletem em todo mundo. Deu para entender? A minha ação e a sua ação vai refletir em alguém que não tem nada a ver com a história. E esse é o problema. Assim como a sua ação, não vou falar só de maldição,
Assim como a sua ação de bênção, quando você anda no caminho do Senhor, as bênçãos também chegam para todos. É. Então, meus irmãos, estou recapitulando aqui para a gente entender, para a gente ficar fera, para a gente começar a pregar sobre esse assunto. Se alguém tiver algo a falar, essa oportunidade, tem 1 minuto ali para fazer uma pergunta ou algum questionamento. Alguém quer falar algo? Zé Luiz? Presbítero Mário? Sanou a dúvida? A dúvida aí de Saul, que não era rei? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ô glória! Eu estou indo também assim? Então vou começar a lançar umas dúvidas aí para vocês. Deixar vocês encucados com algumas coisinhas para me perguntar. Pronto. Vamos correr. A arca sai dali, morre Uzá, e aí Davi começa a se preocupar. Não. Aí agora ele disse, não, que tem que conduzir é os levitas. De tal forma, você sabia por que não faz? Se sabe o certo, por que não faz o certo? Sabia. Aí foi e levou para casa de um cidadão chamado Obed-Edom. Não vou me aprofundar muito, mas historiadores dizem que esse Obed-Edom, ele é nascido do mesmo lugar que o gigante Golias. É como se fosse o filisteu. Mas não sei por que foi parar na casa dele. Pronto, Obed-Edom, está lá. A arca foi para lá, ficou 3 meses. Fala comigo, 3 meses. Ficou lá 3 meses e foi só bênção, só prosperidade na vida deles. Só bênção, porque eles tomaram conta. Eles deram atenção à presença de Deus, que era simbolizada pela arca. Amém, meus irmãos? Aí Davi vem, tem a ideia de construir o templo. Já estamos chegando em Ageu. Davi tem a ideia de construir o templo. Deus pega e diz, tu é homem de guerra, tem muito sangue na mão. Sua mão é manchada de sangue. Você não vai construir o templo, quem vai construir é seu filho. Vem Salomão, constrói o templo. A arca vai para lá para o templo, que era o local de adoração a Deus. O local que a arca ficava guardada. Só que as pessoas confundiam as coisas e achavam que Deus estava condicionado àquela parede dos templos, que Deus estava preso dentro da arca. Assim como muitas das vezes a pessoa pensa que Deus está preso no óleo, que só vai funcionar se botar o óleo. Não é desfazendo do óleo, porque o óleo também é um elemento, é um símbolo que é para ser usado. Mas nós temos que entender que Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é dono da minha vida, ele é dono da tua vida, operando ele ninguém pede. Então Deus não fica condicionado à parede, Deus não fica condicionado a celular, Deus não fica condicionado à arca, Deus não fica preso a nada. Ele não fica preso a nada. E foi por conta disso que aí o povo começou a pecar de novo, ia para o templo, fazia sacrifícios, pedia perdão a Deus, Deus até perdoava. Era expiação do pecado, tinha que matar um novelho para o incenso subir, se fosse recebido por Deus, era perdoado. Mas o povo não se consertava. Consertava um pouquinho, vencia umas batalhazinhas, se gloriava, enchia o peito, aí depois começava a pecar, aí ficava esse círculo vicioso. Círculo vicioso. A gente peca, pede perdão a Deus, Deus perdoa, nos abençoa, a gente se exalta e Deus nos humilha. É esse círculo. Ele nos abate. Aí Deus falou, ó, acabou. Eles estão pensando que porque a arca está aí, está tudo certo, vou entregar na mão de Babilônia. Essa casa vai cair, vai ser destruída. Pronto. Babilônia vai lá com Nabucodonosor, derruba tudo, leva um monte de gente cativo. Nossa missionária aqui pregou, né? Missionária Thalia. Foram 3 ataques a Israel, levou o povo. No último ataque, destruiu o templo, destruiu muralha, destruiu tudo. Pronto. Está todo mundo lá preso. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Jeremias, estava na porta. Está todo mundo lá.
todo mundo, acabou Israel. Só desolação. Daniel olhava para a janela, rumo a Jerusalém e chorava. Que desolação, tristeza, mas com fé que Deus ia libertar o teu povo. Aí Deus chega e opera. Não tem como não entrar na história de Israel, irmão. Infelizmente não tem como. Eu estou pulando um bocado de coisa, acredite. Estou correndo aqui, estou suando, estou correndo para a gente não se aprofundar. Mas é para entender sobre a presença, a arca e a glória de Deus. O tema é esse, né? A glória da última casa será maior do que a primeira. E aí, pronto, beleza. Babilônia também é tomada. Os assírios chegam, tomam tudo. A forma deles cuidarem dos prisioneiros é de uma forma diferente. Mas tudo isso com a permissão e com as mãos de Deus. Porque se Deus não fizer, irmãos, ninguém vai fazer. Ou seja, eles estavam cativos, estavam presos. Mas Deus usou Ciro e usou homens para dizer: pode trazer meu povo de volta para reconstruir Israel. E aí ele pega, começa a liberar o povo. Foram 3 levas. Fala comigo, 3 levas. Número 3 de novo, né? 3 levas. Aí vem Zorobabel, o primeiro, incumbido em reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Na segunda leva vai Esdras, para poder catequizar ou pregar a palavra para o povo, motivar o povo. E na terceira leva vai Neemias, para poder reconstruir o muro. Na primeira leva, vamos focar nessa aqui, por enquanto esqueci os outros 2, reconstrução do templo. O povo veio de um sofrimento, o povo veio de um cativeiro, o povo veio de 70 anos cativo, muitos nasceram lá dentro, inclusive Neemias nasceu lá dentro. Historiadores dizem que o próprio Zorobabel também nasceu lá, fruto de Babilônia. E Deus usa esse homem para voltar para Israel e reconstruir o templo. Só que Israel estava quebrada, sem dinheiro, sem aquele ouro todo da glória do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. O povo começa a construir, mas aí bate a tristeza, bate o cansaço. O povo começa a dizer: rapaz, não vai dar certo. E para acabar de completar, o templo estava sendo construído de madeira. Quer dizer, foi derrubado um templo grandioso, com passeios e passeios de ouro, querubins, arcanjo, tudo de ouro, prata, bronze, pedras que eu nunca vi falar. E agora vão reconstruir, só que agora de madeira. E o povo esmurece. Só que aí é levantado, vários profetas são levantados para falar com o povo. Aí chega Ageu. E Ageu chega para motivar aquele povo. Ageu chega para dar injeção de ânimo para aquele povo. Ageu chega, abre aí sua Bíblia, Ageu capítulo 2, versículo 8. Um versículo já conhecido, todos nós sabemos. Ageu chega realmente operando da forma que Deus mandou, da forma que Deus delegou que ele falasse, com autoridade, com motivação, dizendo ao povo o que está escrito no versículo 8, Ageu 2:8, diz o quê? Pronto. Minha é a prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E Ageu chega lá e dá essa palavra. E ele completa dizendo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz assim o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele falou isso? Tem 2 sentidos. A primeira é para o povo entender que a glória não precisa de ouro. A glória não precisa de prata. A glória não precisa de uma arca física. A glória não precisa de um templo extraordinário, enorme. Porque esse templo estava sendo construído de madeira. Era um templo menor. E por ser menor, achavam que a glória não ia estar ali. Só que se passaram, se atrapalharam. Porque aí sim, vem a resposta para que o pastor nos delegou. Aqui Ageu está falando de Jesus.
a glória desta última casa está simbolizando aqui que Jesus iria pisar ali, que não ia ser só a presença da arca, ia ser o próprio Deus, o próprio Jesus em carne, o próprio Jesus sendo homem, o próprio Jesus também sendo Deus, que estaria pisando ali naquele templo. E agora vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Abra as vossas Bíblias em 1 João, João capítulo 2, 19. João, capítulo 2, versículo 19. João 2,19. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo, em 3 dias o levantarei. Pronto. João 2,19. Jesus respondeu, disse-lhe: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Pronto. Aqui está falando do templo de Herodes. Este templo que Zorobabel construiu de madeira, Roma, quando pegou ali e fez um acordo, vamos dizer assim, com Judá, Roma começa a imperar, né? O império de Roma começa a imperar. Aí Herodes pega e diz: rapaz, esse templo é muito pequeno, eu vou aumentar esse templo. Aí ele reformou o templo, cresceu. Aí ficou conhecido como Templo de Herodes. Mas é o mesmo templo que Zorobabel construiu. E todos lembramos e sabemos que Jesus esteve nesse templo. Todos sabemos que Jesus passava nas sinagogas. E a glória de Deus resplandeceu. Mas ao mesmo tempo, quando o povo pensou que a glória se condicionava somente ao templo, Jesus chega e diz: esse templo aí não é nada. O verdadeiro templo está aqui. Parafraseando, o templo sou eu. Verdadeira morada. Porque ele fala: se você estiver em mim, eu em ti, significa morada. Então não é só o templo. Ele diz: derruba esse templo, que 3 dias o templo será levantado. Ele estava falando dele na cruz. Ele estava falando que ele ia morrer e que ao 3º dia iria ser ressuscitado. Como está escrito, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este templo é Jesus, irmãos. Não se apegue se a igreja é grande, se a igreja é pequena. Se tem 1, se tem 2, se tem 3. Se apegue em ter a presença de Deus na tua vida. Se apegue em buscar andar nos caminhos dele. Então ficaram sem entender nada. Você é aquele que derruba, em 3 dias levanta? A gente demorou não sei quantos anos para fazer. Está blasfemando. Está blasfemando. Não tem condições. Você opera para o Boizebu, começaram a condenar, levaram para a cruz. E ao 3º dia, ele ressuscitou. E na cruz, pregado, sangrando, descendo água, ele ainda ouviu. Falaram para ele: não é você que edifica o templo em 3 dias? Não sabendo que já estava sendo edificado. Não sabendo que o templo já estava edificado na cruz por mim e por você. Eles não entenderam. Zé, quer falar algo? A Vitor pegar o microfone aí. Você quer falar algo? Alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Missionária Patrícia? Ninguém? Oh, glória. Aleluia. Ninguém quer falar nada? Alguma curiosidade? Alguém quer trazer alguma curiosidade? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Quem pode ler? Som.
livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Homem. homem. Tem uma vírgula aí, né? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, esse homem, ele está falando com alguém. Não é que Jesus Cristo é homem. Entendeu? É tipo eu falar assim, porque há só um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Zé Luiz. Deu para entender? Esse homem não é Jesus. Pronto. Há um só Deus. O templo significava o quê para aquele povo? O lugar de adoração, o lugar de presença, o lugar que ligava o homem a Deus. Aí foi construído o segundo templo. Tiveram a mesma ideia, apesar dos pecados, de que a igreja, e muitas das vezes a gente pensa assim, que a gente só tem ligação com Deus dentro da igreja. Que a igreja é o lugar que liga o homem a Deus. E aqui Paulo escreve para Timóteo dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. E aqui está falando do templo, que é Jesus. Deu para entender? A única pessoa, o único templo verdadeiro que nos conecta a Deus é Jesus. Só existe um mediador. Não é arca, não é parede, não é igreja, é Jesus. Você vem para a igreja, você vem se encher, você vem aprender, você vem esvaziar também, você vem chorar, você vem clamar, você vem agradecer, você vem se unir com os irmãos, porque o próprio Davi falou, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele mesmo disse, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a gente vem com alegria, com prazer, com vontade de dar um glória, vontade de chorar. Se você não consegue chorar em casa, chega na igreja, chora, derrama. Chega aqui mais cedo, ora a seu Deus. Não se apegue a essa questão de... Tem gente que só chora aqui, né? Chega aqui no... Como é que chama o nome disso aqui? Altar. Chega aqui no altar, chora aqui. Pronto. Se a fé dela é chorar no altar para a parede, chorando para Deus, é a fé dela, eu não vou dizer nada. Está entendendo? Lá em Mateus 6, me ajuda aí, pregadores, diz, né? Que entra no teu quarto. Oi? Fecha a porta e ora a Deus no secreto. Chora. Entrega teu caminho a Ele. Não se apega se é meia-noite, se é 1 hora, se é 2 horas. Não. Oração 6 horas e meia-noite. Só 6 horas e meia-noite. Nos outros horários eu peco, eu faço o que eu quero. E aí 6 horas eu vou parar, porque tem minha oração. Aí eu volto a pecar, vou assistir a novela, vou falar na vida dos outros. Aí eu não vou dormir, porque senão eu vou perder o horário de meia-noite. Aí meia-noite eu pego, paro lá na oração, já levanto de manhã, 4 horas, pecando. Tá errado. Tá errado. Diaconisa Vanessa uma vez pregou uma palavra aqui que, meu Deus, é porque eu esqueci. Eu não sei onde foi que eu anotei, irmãos. Mas foi forte. A palavra dizia assim, foi um provérbio. Dizia assim: se você não anda no caminho de Deus, a tua oração nem sobe. Abominável é a tua oração. Foi forte. Então não adianta. Aí quer dizer, está invertido. Deus dá livramento ao errado, ao torto, e ao crente é só luta e prova. Eu não vou ser crente. Vou ficar no mundo. No mundo eu não tenho responsabilidade de estar aqui toda quarta-feira, 2 horas, pregando, a ponto de ir para o YouTube e o mundo todo agora me crucificar. Estou no mundo, estou fazendo o que eu quero, visto minha saia, vou lá para o meio da rua, lá brincando, é brincadeira, e todo mundo rindo, e eu sou o bacana, está tudo bem. Não, irmãos, isso é artimanha do diabo para nos desviar. Artimanha do diabo para nos desviar. Artimanha do Satanás. Que os satanistas não se ofendam. Mas é artimanha do Satanás. Não tem outra artimanha. Me diga aí. Não tem. Então você tem que buscar teu Deus em espírito e em verdade. Porque ele procura esses. É esses que ele busca. Os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não há outro caminho senão Jesus.
Não tem outro caminho. Não adianta bola de cristal, não adianta jogar búzio, não adianta puxar carta, não adianta ler mão, não adianta contar estrela, não adianta dar 3 pulinhos, não adianta dar 4 pulinhos, não adianta ficar pulando aqui o tempo todo, não adianta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A diaconisa Vanessa não se aguenta. Ô, Levita, dá para lavar um pouquinho mais baixo aí. Senão começar a lavar aqui também. Amém, meus irmãos? Quer falar algo? Hoje que eu preciso que a igreja fale, a igreja não quer falar. Apocalipse 21, 3. Som. Achou? Alguém achou? Não, né? Apocalipse, capítulo 20, de número 21, versículo de número 3. Isso? Que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Está vendo, meus irmãos? Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, aquele que te conecta, que me conecta ao céu. O Espírito Santo, ele intercede por nós, sabia? Intercede com gemidos, e a palavra diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eita, hoje foi em dose dupla. Quer ter sono mais rápido? Ouça o evangelista Henrique pregar. Ô, glória! Vou abrir esse curso. É muita batalha, né? Durante o dia, muita guerra, é assim mesmo. Deixa eles. Isso vai ser um pastor que vai ser chato, esse cara, viu, velho? Vai ser um pastor nojento. Esses que dormem assim na igreja. Dorme não, tá em mistério. Aí vai ser missionária. Mas essa daí, ela não tá dormindo, não, ela tá ligada. Olha o olho dela aí. Amém, meus irmãos? Não tem outro caminho. Nós temos que habitar no esconderijo do Senhor. Quer falar? Pode falar. Falando, né? Você estava falando do mediador, estava aqui meditando. É como lá em João fala, eu sei que já pulou para outra palavra, mas é só explicação de 1 Timóteo, né? 2:5 que a gente terminou de ler. É como está lá em João 14:7, né? Que não, 6 que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então a gente vê aí que, como falou, que o mediador é Jesus Cristo, que Jesus deixou até bem claro para os seus próprios discípulos, né? Só para cumprimentar, né? Isso é bom. Obrigado, missionária. Alguém tem algo mais a complementar? Zé, hoje está muito calado, Zé. Bruno, já que o senhor está Complemente, pedindo, né? complemente aí. Então eu vou voltar lá do começo. Já que é para falar, eu estava observando, né? Segundo o senhor estava explicando a pergunta do presbítero Mário, sobre Saul e a arca, se Saul já era rei. E eu estava observando que foi, vamos dizer assim, um declínio, né, do povo em relação a Deus, né? Porque primeiro ele estava segundo as ordens dos juízes, guerreando ali o povo, e aí eles, nesse sentido, eles começaram a pecar e perderam a arca, que segundo o evangelista estava ensinando, era a visão do povo de Deus, da presença de Deus. E aí, dentro disso, eles perderam a arca, e nesse tempo que eles ficaram sem a arca, creio eu que o povo
começou a, vamos dizer assim, se desesperar e começou também a clamar por um rei. Então, creio eu que na visão do povo, como eles perderam a arca, que era a presença de Deus, eles clamaram a Deus um rei para ir na frente, porque na batalha, quando o povo perdia, a primeira coisa que eles faziam era recorrer à presença de Deus, à arca. Aí eles mandavam a arca na frente da batalha. Quando eles perderam a arca, eles clamaram a Deus um rei para ir na frente da batalha, para guerrear. Parabéns, irmão. Obrigado também. Bem pertinente, isso é verdade. Né? O que o irmão colocou bem aí. E aí também que é a importância do que o Evangelho está ensinando, que é aquilo que o povo via, que eles botavam a fé na arca e no templo, e se prendiam às paredes, e isso fazia o povo pecar. Por isso que aí Jesus vem no Novo Testamento dizendo que ele é o mediador, e por isso que a nossa fé está em Cristo, que é inabalável, em Cristo Jesus. Porque Cristo, você sabe que ele está no céu, junto ao Pai, e você pode interceder ele ali a todo momento. Cristo não está aqui na Igreja Missionária Casa de Oração somente, nem em qualquer outro tempo somente, mas ele está ao alcance daquele que clama, né? É por isso que nós vigiamos esperando ele, né? Ô, glória, exatamente, meu irmão. Isso aí. O povo perdeu a arca. Clamaram por um rei. Foi isso mesmo. Clamaram por um rei. Só que eles não sabiam que o rei dos reis é Jesus. Por isso que aí eu vou um pouquinho ali para Isaías 6, né? Que diz que no tempo que morreu, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no trono. No forte, alto e sublime trono. Por quê? Porque vamos dizer que a fé do povo sempre esteve nos reis. Foi bom, irmão, colocar isso aí. Sempre esteve no rei. Se eu tenho um rei que comanda a gente, tá tudo bem. E aí Deus se mostra a Isaías, mostrando a ele que eles não precisavam de rei terreno. O que eles precisavam era do rei celestial, do Deus dos altos céus. Tá entendendo? Então foi bom, irmão, falar isso, porque estava também no estudo, só que a gente vai, para não entrar muito na história, a gente vai pulando, porque você sabe como eu sou, né, irmão? Quando eu entro na história, irmão, rapaz, para sair dá trabalho. Aí hoje eu tentei, né? Dar um tempo hábil aí para a gente entrar e falar de Jesus. Para a gente falar dessa glória da última casa. Que está falando da morada de Jesus, está falando do céu. Não está falando de coisa terrena. Aí muitas das vezes a gente ouve falar algo aqui da terra, porque a gente está na terra. Mas é simbologia de Cristo, é simbologia do céu. Aí, para a gente entender, só meditando mesmo. Porque no meio da construção, Ageu chega e diz, no templo de madeira, olha, a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Quem vai entender isso? Todo mundo ali triste, cabisbaixo. Aí ele já começa falando, ele já começa dizendo, ele já começa mostrando quem é que está falando com aquele povo. Minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor do Exército. Para aquele povo entender quem é que está falando com ele. E ele diz que a glória dessa casa já estava fazendo alusão. O que é alusão? Já estava interligando Jesus. Jesus. Jesus, irmãos. O povo clamou por um rei. Deus ia colocar um rei para guiar Israel. Mas o verdadeiro rei que nos guia, o verdadeiro rei que devemos recorrer, o verdadeiro rei que não falha, não perde batalha, o verdadeiro rei que firma os teus pés, é Jesus Cristo, o Nazareno. Então, para que clamar? Por isso que eu digo, irmão, aí eu vou e volto. Ô, irmão, está brigando por causa de presidente? Não é presidente que vai resolver seu problema, não. Salomão, ele foi um rei que... Davi também não foi boa peça, não, irmãos. Davi começou a castigar o povo com imposto. Ele era rei, ele cobrava imposto. O filho Salomão seguiu.
Quando chegou o filho de Salomão, oi? Piorou mais ainda. Jorão, se não me falha a memória. Ele pesou mais ainda a mão. Ele foi tomar conselho com os anciões falaram, rapaz, ouve o que esse povo está pedindo. O povo não quer mais esse peso, alivia. Não contente foi ouvir os rapazes da época dele. Esse rapaz, bote pocando, rapaz. Bote para quebrar, rapaz. Rei tem que botar torando. Ele ouviu quem? O conselho de quem? E o Salmo 1 diz o quê? Rapaz, eu amo esse salmo. Vamos ler esse salmo? Eu amo esse salmo primeiro. Eu amo esse salmo. Salmo 1. Esse salmo aqui, se eu não estava convertido até agora, vou me converter agora. Eu vou ler. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí veio um neto de quem escreveu isso aqui e ouviu os jovens. E aí rachou Israel. Colocou peso e ainda disse: meu dedo midinho vai ser pior do que o braço de meu pai. E aí o negócio desandou, irmãos. Então não é presidente que vai mudar. Eu falei de imposto por quê? Porque o presidente ele vai cobrar imposto mesmo. É arrecadação para o Tesouro Nacional. O trabalho de Lula é o quê? Cobrar imposto e administrar isso. Se ele não faz, sai da cadeira. Não é dar privilégio. Aí o povo clama por um presidente que dá privilégio para a igreja. Aí, claro, vai ser o top dos tops. Vai ser o presidentão, porque vai trazer benefício para mim. A igreja não vai pagar imposto. Sendo que Jesus chega para Pedro e diz: leva essa moeda lá, paga o meu imposto, o teu, de todo mundo. Querendo ou não, se está na lei, tem coisas na lei do homem. Na verdade, a lei do homem era para ser toda feita debaixo da Bíblia. Só que eles não usam isso aqui. Mas muitas das coisas da lei está aqui. Não tem de onde correr. Agora, se sair algum decreto que não está aqui dentro, pronto. Aí é outra coisa. Perseguição, essas coisas, o crente tem que passar por isso mesmo. Mas não pode perder a fé em Cristo. Então a gente tem que clamar. A mensagem se encerra assim. Tem que clamar, não é por presidente, não é por rei. Tem que buscar a presença de Jesus. Tem que entregar os caminhos a Ele. Ele é a nossa verdadeira morada. Nós temos que estar nele e Ele em nós. E com isso nós daremos bons frutos. E com isso, a glória resplandece em nossa vida. Por isso que Ageu falou a glória da segunda casa, ou melhor, da última, que o pessoal fala segunda. A glória da última é uma glória que eles não têm noção. Se Ageu, eu não sei porque não está relatado, mas Ageu poderia estar bem motivado e falar: irmãos, vai ser uma glória que vocês nem imaginam. E o pessoal lá carregando madeira, que glória. Ah, o templo de Salomão, onde está a fé? Isso, teve muitos que viram aquele templo. E os que não viram, souberam da história, da grandiosidade. Mas perceba que até hoje é assim. Poucas pessoas pregam sobre o templo de Zorobabel. Cita Ageu 2:9, prega Neemias, que reconstruiu o muro, mas não fala de Esdras, que depois Zorobabel foi lá para pregar a palavra para o povo, preparando porque Neemias ia na última leva para construir o muro. Ninguém prega sobre isso. Só prega de Salomão. Só prega do templo de Salomão, das riquezas de Salomão, da sabedoria de Salomão. E o restante da história, gente, fica onde? Isso é até hoje. Aí a gente pega ali e gasta não sei quantos milhões para construir um templo dizendo que é de Salomão.
Por que não construíram de madeira, dizendo o tamanho que era de Zorobabel? E pior, a glória foi maior na menor casa. A glória não foi pelo tamanho da casa. A glória foi pelo propósito de Deus. Deu para entender? Então, irmãos, até hoje eu busco muito entender. E tinha algumas pessoas aí, não sei se ainda fala, não está mais aqui conosco, mas falava que eu só pregava o Antigo Testamento. Era o pregador do Antigo Testamento. Não, não é que eu sou pregador do Antigo Testamento. É porque a gente precisa entender tudo. Como é que eu vou falar de Timóteo e esquecer de Adão e Eva? Para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente precisa entender o que aconteceu desde o início. Porque dizem que os meios justificam o fim, mas para a Bíblia não. O fim justifica o meio. O fim vai justificar o que você está passando hoje. O fim vai justificar tudo, todas as horas que você chorou na madrugada, todas as horas que você disse, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso. Gente, eu estava falando ontem, conversando com o diácono Roberto, né? Tivemos uma conversa rápida ali, eu falei a ele, irmão, quando eu iniciei aqui no ministério, minha oportunidade era 20, 30 minutos, eu pegava o microfone e não queria largar mais, a empolgação do início. Aí o pastor veio, ó, e foi lapidando. Não, o irmão, era o quê? Não era nada, como não sou ainda. O irmão Henrique tem 5 minutos. Eu ficava chateado. 5 minutos, eu fazia 6 minutos. Ele olhando assim, cá te espero. E sempre ele falou o quê? Não é a sua vez, não é a sua hora. Espere, mas vai chegar. E aí eu ficava. Aí ele começou, não tá bom não? Vai ficar sem oportunidade. Fiquei 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu só sentado. Já estava no púlpito, eu sentado. E eu já estava entendendo o negócio. Nunca fiz cara feia. Nunca me chateei. Nunca falei à minha esposa, estou sentado lá sem fazer nada. Não, ela às vezes tinha a sensação, poxa, não, é porque a gente gosta de se mexer, eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de varrer e tal, fazer. Calma. E eu ali, dando meu glória, como se nada tivesse acontecendo. Não está acontecendo nada. O importante não é eu ter a oportunidade. A oportunidade maior já foi dada. Acordei. Acabou. O resto é acréscimo, meu irmão. Aí pronto. Tirou, fiquei 3, 4 meses. Começou levinho, foi 2 meses. Aí quando eu pegava o microfone, eu vinha. Não foi de propósito, mas eu trazia uma palavra meio pesada para a igreja, tal, batendo. Né, se conserte, coisa e tal. Aí ele não aprendeu ainda não, vou deixar mais um tempo. Aí piorou, mais 4 meses, mais 3 meses. Quando não era assim, era só de vez em quando para orar pelo pregador. Eu orava pelo pregador, chateado, brincadeira. Meu Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Voltava a sentar. Tudo bem. Aí passou, me dava oportunidade para pregar. 4 meses, sem nem falar nada aqui, para pregar. Aí eu vim aqui, irmão Zé Luiz foi usado lá em cima por Deus tremendamente para falar comigo e falou. Ele falou assim, ninguém mais fala sobre Jesus, ninguém prega sobre Jesus. Lá quando o ministério estava lá em cima, a congregação, eu peguei irmão, não vou mentir. Eu peguei rapaz, é porque eu estou esse tempo sem falar nada na igreja? Será que é por isso? Aí eu falei, não, eu tenho que focar em Jesus. As mensagens, tem que ter Jesus na mensagem. Posso rodar o que for, tem que ter Jesus. Eu agradeci a Deus pelaquela palavra. Aí eu comecei a estudar. Quando o pastor me deu a oportunidade para pregar, depois de 4 meses, preguei uma palavra que o pastor ficou aqui maravilhado. Foi aquela das escolhas de Ezequias. Fiz o esboçozinho, né? As escolhas. Comecei a botar tema na pregação. As escolhas, não sei o quê, tal. Comecei a botar tema. Preguei, beleza. Aí, veio as oportunidades, vai e volta. Agora eu estou aqui quarta-feira pregando 2 horas de relógio. Chegou. Pegou. Chegou a minha vez. Rapaz, faz isso não, irmão. Vou chorar aqui em cima. Chegou a minha vez.
Eu falei ao diácono ontem. Eu cheguei a não ter um minuto de oportunidade. Vocês viram aqui na sabatina. Eu fui o último a falar. E eu falando aí, agora o pastor vai me dar uns 10 minutos. Pensou também, não vai? Aí ele, o evangelista vai ter 2 minutos para me falar de anjo, trazer o versículo e explicar. Eu falei, rapaz, 2 minutos. E eu fiz 3 minutos. É, irmão. Entendeu? Que é isso, irmão? Isso é Deus operando em nossa vida, irmão. Tá entendendo? É Deus operando em nossa vida. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Tudo que Ele vem fazendo. Me dando paciência, me dando calma, me dando forma para falar. Às vezes eu chego até em algumas igrejas para pregar aí. E eu sei que eu estou nessa pegada aqui. Estou nessa pegada aqui. É difícil ter glória. Já você está me acompanhando, já você está vendo aí. É difícil ter glória, irmão. Porque eu não estou preocupado com glória. Estou preocupado com o pessoal aprender a palavra. Vai ter uns momentos que eu vou chegar aqui ou lá, e aí vai ser aquele movimento. Mas hoje eu estou centrado na palavra. Estou centrado na palavra. E não tem glória. E o pessoal não está acostumado com isso também. O pessoal espera um pregador que voe, que derrube o telhado já para botar a laje no lugar. O pessoal está acostumado com isso. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele vem nos dando. A oportunidade de falar que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva. Aprender, estou me dedicando mais. E também passar para a igreja e preocupado que a igreja aprenda. Tá bom, meus irmãos? Mas fique ligado que vai chegar a sua hora também. Viu? Vai chegar a sua hora. E sobre Icabô, a gente achou o que sobre ele? Icabô. Icabô. A Bíblia não fala muito de Icabô, né, irmãos? Não tem algo assim que nos chame a atenção. Diz que ele teve esse nome porque a presença tinha ido. Mas no fundo, a presença de Deus nunca deixou aquele povo, né, irmãos? Se deixasse, a gente não estava aqui. Mas Deus dá um choque na gente. Precisou. Deixou os filisteus se bater com a arca. Dá valor. Verdadeiramente dá valor. Deixou Nabucodonosor levar o povo sitiado. Deixou passar por todas aquelas aflições. Mas Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas bota o sorrisão nessa cara e dê glória a Deus, irmãos. Ó, evangelista. Tá vendo? Bota o sorriso nesse rosto e dê glória a Deus, irmãos. Estou passando pelo vale. Dê glória a Deus, irmãos. A luta está travada, mas dê glória a Deus, irmãos. Dê glória. Porque num piscar de olhos, já foi. É isso que Deus requer de nós. Vim nesta noite para falar de templo, mas vim para falar de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E vim para dizer que nada para o adorador. Nada para quem adora. Você pode estar passando o que foi, eu sou prova viva. Eu e minha esposa somos prova viva, gente. Não estou aqui fingindo que estou bem, não. Eu estou bem. Estamos alegres, felizes com o que Deus vem fazendo. Não é por conta da posição eclesiástica, não, irmãos. É por tudo. Por tudo que Ele tem feito. E por tudo o que vai se fazer. Amém? Vou finalizar por aqui, irmãos. Eu sei que tem um tempo ali ainda. Mas Deus é fiel e Ele sabe por que nós vamos finalizar até aqui. Hoje é quarta, né? Sexta-feira, culto de ensino. Gostaram da notícia, não?
E o senhor não tem nada para falar, não, irmão? Você está calado? Quer falar? Fale algum versículo aí. Deixa ele falar, passa o microfone para ele, que ele quer falar alguma coisa. Quando eu falei sexta-feira cultura de ensino, ele ficou assim, foi o único que ficou vibrando aqui. Eita! O único que abriu o sorrisão deu glória, foi irmão. Dá o microfone para ele falar, por favor. Vocês viram, né, irmão? Enquanto ele busca ali, lá em Êxodo 25:8, Deus fala para Moisés fazer um tabernáculo. E que em Apocalipse, como a gente já leu, fala também de tabernáculo. Né? A palavra é uma só, irmão. Antigo Testamento, Novo Testamento, a palavra é uma só. Ela se conecta. O irmão perdeu o versículo aí hoje. Achou. O senhor estava falando sobre que uma vez a irmã Vanessa leu um versículo em Provérbios. E tem em Provérbios 11 primeiro, tem a ver com o que o senhor falou. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A pessoa que faz um bocado de coisa errada e depois vai orar achando que está certa, é uma balança enganosa, por causa que ela está fazendo um bocado de coisa errada, está errada e vai orar. Assim agradeço minha rica oportunidade. Quem pegou aí? Para saber logo que está em pecado, sem revelação. Quem pegou aí? Balança enganosa, Provérbios 11, né? Rapaz, é uma pedrada, irmão. Hã? Já ficou nessa situação, né? Irmão, mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente tem que orar todo o tempo, né? Mas principalmente quando está errado mesmo. Quando está errado é que você tem que buscar, não se afastar. É. É porque assim, ó, tem casos e há casos. Um exemplo. Se eu vou cometer um delito, eu vou pedir para Deus me acompanhar? Eu vou matar um cara ali, Deus me ajude que dê certo. Oh! Eu vou ali pegar uma coisa emprestada sem o dono saber. Que Deus me ajude que dê certo. É isso que é abominável, tá entendendo? Deu para entender agora? Isso é abominável. Você está em pecado grave. E até mesmo você está orando para que seu pecado dê certo. É isso que é abominável. Agora você pecou, errou. Você se ajoelhou, se redimiu, orou a Deus, sua oração sobe. Por isso que eu digo que é bom vocês terem oportunidade, irmãos. Porque vocês traz e fica, às vezes fica no ar e a gente não percebe as coisas. E aí quando alguém tem oportunidade, a palavra, ó, ela não volta vazia. Então o irmão ressaltou isso aí. E agora nós já entendemos qual é o sentido disso. Entendeu? Eu estou errando o tempo todo. E eu não quero, eu já decidi que eu não quero mudar o meu jeito. Eu vou continuar fazendo. Eu vou orar a Deus. É isso que é abominável. Que nada, rapaz, dá em nada não, vou continuar. Sou bicho solto mesmo e acabou. Deus está comigo. Ainda tatua. Como é a tatuagem? Deus é fiel? Não sei. Salmo 91, pronto. Bota o Salmo 91 grandão aqui. Eu tenho que falar a verdade. Gravando ou não, eu tenho que falar a verdade.
Está entendendo? Não adianta. Não adianta pendurar Salmo 23 na porta. Não adianta pendurar pata de coelho no carro. Né? Não adianta botar trevo de 4 folhas na carteira. Não adianta. Deus, se ele tiver um propósito com a pessoa, se ele tiver um propósito, ele pode ter misericórdia até certo meio para que o propósito dele seja atingido. Mas se não tiver propósito, acabou. Deus fulmina e bota outro. Pode falar, meu irmão. Em relação a isso que o senhor falou, né, de que já determinou que não vai pecar mais. Aí, muita gente usa esse versículo aqui para se defender nessa situação aí, né, que está em Romanos 7, versículo... Peraí. Versículo 18. É o 18, meu Deus? Não. Vou ler o 15. No 15? Não, peraí, rapidinho, porque eu separei um aqui, mas... Rapidinho. O 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí muita gente usa esse versículo, né, para se defender. Eu quero fazer o certo, mas minha carne não deixa. A carne é fraca e o pecado é vitamina, como diz o pastor, né? Aí lê o 24 também, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eles usam esse versículo mesmo para justificar. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso. Eu preguei aqui. Paulo aqui, ele está, se martirizando. É aquele momento que a gente fala, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. Paulo, ele estava se cobrando dentro da obra de Deus. E ele estava justificando para aquele povo de Roma entender que ele sofria as aflições de Deus por amor a Deus. Sofria as aflições de Cristo por amor a Cristo. Que mesmo com uma carne corruptível, o espírito estava e era incorruptível. Então, por isso que ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Ou seja, eu quero levantar 5 da manhã para estar aqui orando. Né, Matalê? Mas não consigo. Agora, o mal que eu não quero fazer é só um olhar. Um olhar que eu dou, a pessoa lá já entende errado e já foi, o pau já quebrou. Então, é isso que Paulo está dizendo, da carne humana. Isso é do ser humano, mas não justifica pecado. Entendeu? Não justifica pecado. E as pessoas usam a Bíblia, usam muito a Bíblia. Hoje mesmo ouvi lá na empresa, usa muito a Bíblia para se defender. Lê o texto, não lê o contexto. E quando a pessoa usa a Bíblia de lá para cá para rebater alguma coisa comigo, eu calo minha boca. A pessoa vem dizer que todo ser humano, ele é... Como foi que ela falou? Todo ser humano é influenciável. Todo mundo é influenciado. Eu falei, não é bem assim, não. Não. Vai lá na minha casa ver o tamanho da minha TV. Vá ver se eu tenho um iPhone, que todo mundo tem. Entendeu? Influenciado com a mídia, não sei o quê. Influenciado por causa desse filme da Barbie, que está todo mundo falando aí. Eu falei, rapaz, filme nunca me influenciou em nada. Sempre assisti. Sempre assisti. Aí fica um rebanho de demoniado, como fala o pastor, criando um bocado de história. Rapaz, só se influenciar por filme que tem mente fraca e que é abestalhado. Acabou. Eu vou assistir filme da Barbie e vou sair de lá. Sou a Barbie Girl. Não. Assisti Zootopia com minha filha. Estou falando no microfone. Não me influenciou em nada, nem a ela. Porque em Zootopia você ia viver em um país onde lá você pode tudo. Lá você é o que você quiser. Era o enredo do desenho, do filme. Não me influenciou em nada, irmão. Vou assistir ali Jack, estripador, você matando todo mundo, então.
Gente, crente, velho. Fala que é crente dizendo uma coisa dessa. Claro, eu sempre fui assim. Quando todo mundo está na moda usando, eu, antes de ser crente, eu fui assim. Se está todo mundo usando, eu não uso. Se está todo mundo indo, eu não vou. Se está essa febre de Barbie aí, todo mundo de rosa, eu não vou levar essa nem para assistir. Não é com medo de influência de filme, não, porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu sei que é Ele que me guarda, é Ele que é dono da minha vida. Ele não me influencia. Ele é o dono da minha vida. Não vou ficar com medo de influência de Satanás. Agora, quando você não tem Jesus em sua vida, você fica com medo de assistir o filme, porque o filme está dizendo para minha filha que ela tem que sair da caverna. Elias saiu da caverna. Ela tem que sair da caverna e conhecer outro mundo. A maioria dos desenhos fazem isso. Crude foi assim, né? A moça lá, toda brabona, querendo descobrir o mundo, e o pai brabão, não querendo deixar, protegendo do mundo. Assisti com minha filha. Não influenciou nada, gente. Agora, ela está aprendendo a palavra. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Se ela quiser desviar lá na frente, Deus tem misericórdia. Estou falando aqui perante o microfone. Deus tem misericórdia. Mas o caminho, ela está vendo qual é o caminho. Vai ser filme que vai desviar? É porque já é desviado. Então o filme vai fazer revelar a Barbie que tem dentro dele. Pois é, irmão. Aí usa a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Aí eu calei minha boca. Eu falei, oh meu Deus, não sabe nem o contexto, não sabe nem por que Paulo falou. Primeiro, não sabe nem quem falou. Não sabe onde está escrito. Não sabe quem falou. Não sabe para quem falou. Não sabe por que falou. Eu, quando estudo a Bíblia, eu procuro essas informações de Deus e do texto. Para quem, quando, por quê, quem. Quem falou? Aí vem para cá usar a Bíblia para justificar. Eu falei, minha senhora, me desculpe, fale por você. Eu não sou influenciado por nada. Não sou. Pode chover aí e dizer, não. Se fosse assim, eu convivi com gente o tempo todo aí me oferecendo droga. Nunca usei. Pegava minha mochila para entrar com cachaça dentro da escola. Eu nunca usei. Influência. Satanás chegou para Jesus em Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus, se lança aí embaixo, porque está escrito que os anjos darão ordem ao teu respeito. Usou a Bíblia. Jesus foi influenciado? Então quem é influenciador? É o diabo. E se eu confesso que eu sou influenciado, eu estou indo no caminho de quem? Do diabo. Aí, como eu estava no ambiente de trabalho, eu segurei a onda. Eu me calei. Falei, tá bom. Fale por você, porque eu não sou influenciado. O iPhone está aqui, ó. Todo mundo lá tem iPhone. Só eu e uma menina que não tem. Tem uns 6, 7 iPhones rodando lá. Status. iPhone é bonito. Nada contra quem tem, meu irmão. Pelo amor de Deus, viu? Mas a mídia está aí, a TV está aí. Para endossar nosso olho. Desviar de Jesus. Desviar de Jesus. O bom é o templo cheio de ouro. O templo de madeira não vai ter glória, não. Foi isso que eles estavam acreditando. É. E a gente não pode deixar se iludir por essas coisas, irmãos. Não estou dizendo que não tenha. Tá entendendo? Se quiser ter, Deus abençoou, tem condições de comprar, compre. Mas compre para ser uso, não para mostrar que tem. Não para mostrar a maçã, a pera. Não. Use, porque você sabe que uma câmera boa, de qualidade, né, com a bateria que dura, use. Não tem problema. Mas eu comprar porque na TV está dizendo que é bacana, que na TV está dizendo que é bom, porque está todo mundo usando, caia fora dessa. Caia fora dessa. Porque quando é falando de Jesus, ninguém entra nisso aí. Se você é influenciado, então pronto, vamos comigo agora na igreja. Vamos comigo agora buscar alma ali na praça. Você não é influenciado? Vamos. Vamos aí, se eu chamasse lá na empresa, vamos sair agora? Deixa aí. Bate o ponto aí, vamos lá na praça. Aí não ia. Eu estou na hora de trabalho. É. Entendeu, meus irmãos? É a verdade. Dura e cruel é essa mesmo. Tá bom? Não vos conformeis com esse mundo. Transformai-vos pelo poder de Jesus. Jesus deu poder para a gente transformar esse mundo. Jesus deu poder para a gente ser transformado e transformar essa geração. Não se conforme. Satanás quer falar que a gente é ou que a gente não é.
A gente não tem que dar ouvido a ele. E eu digo, eu não sou influenciado. Não sou. Não sou influenciado. O que me guia é a Bíblia. A Bíblia não influencia ninguém. A Bíblia alerta. Então, o que me guia é a Bíblia. Mas influenciado, vai ler Mateus 4. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ninguém tem dúvida, né, a respeito do tema?